E agora vamos continuar a nossa volta ao mundo! Nosso rumo hoje será Itajaí e estaremos navegando no contravento. Tá um vento norte, nordeste, previsão de 8 a 10, 11, no máximo 12 nós, talvez algumas rajadinhas nessa casa aí de 12, 13 nós. Então vamos fazer uma velejada contra o vento, diferente das outras duas que nós fizemos para chegar aqui. Lembrando que de Floripa até Ganchos foi só na vela, Ganchos até aqui Porto Belo só na vela. Confira aí nos episódios anteriores. Então já arrumamos o barco, estamos com as velas já aqui ajeitadas, tiramos a capa, já arrumamos cabos, já deixamos tudo preparado. Agora é ligar o motor, combinar a chave, subir a âncora e aí subir velas e seguir o nosso rumo, tentando velejar o máximo que pudermos. Bom, agora estamos no motor, já subimos a vela mestra e agora é prestar atenção nas redes de pesca no meio do caminho. Temos algumas embarcações já passando agora, quase 9 da manhã, e vamos tentar seguir nosso rumo aí no contravento. Muita bandeira de pesca na nossa frente, então vamos prestar atenção redobrada. Já arrumamos as velas agora para o contravento, então elas estão bem caçadinhas. Na Genoa a gente puxou o trilho do carrinho para trás, né? O carrinho do trilho bem para trás ali. E as velas estão mais próximos do eixo central longitudinal do nosso barco. Então assim que a gente navega no contravento. E agora vamos desligar o motor porque já estamos numa velocidade de 3 nós, com um ventinho de 5, então muito bem. Pronto. Silence. Ó, 3.2 de velocidade. Então, estávamos ali tentando sair na vela, já tínhamos desligado o motor. Ficamos aí quase que uma meia hora na vela. Aí demos um bordo, aí esse bordo não estava rendendo nada. Porque a gente estava mais contra as ondas. E aí estávamos a um nó, às vezes até menos de um nó de velocidade. Então decidimos recolher a Genoa, centralizamos a mestra. E agora estamos no motor, tentando ir um pouquinho mais para alto mar, ver se o vento está mais forte lá fora. E já indo no rumo a Itajaí, né? Aproveitando o motor para ir para o nosso caminho e para o alto mar. Então vamos ver se esse ventinho volta daqui a pouco. Agora são 10h40, estamos com 5,5, 6 nós de vento e a nossa velocidade é de 2,5, 3 nós. Estamos aqui um pouco no contravento, a retranca sempre dá umas balançadinhas porque estamos com ondas vindo aqui de lado, meio de alheta. Então agora vamos dar uma trégua aí para o nosso motor e também dar uma descansadinha porque o motor fica com barulho, apesar de não ser muito alto, é constante, né? Então é melhor ter esse barulhinho só da aguinha aqui, um pouquinho das velas. E vamos lá, já estamos na reta final aqui. Era de motor, como o motor vai mais rápido, era 3 horas e meia de motor. Então acredito que já demos 1 hora e pouco de motor, mais um pouquinho de velejada no começo. Então agora nessa velocidade aí vai demorar agora mais umas 2 ou 3 horas. Vamos ver se a gente aguenta aí e se o vento ajuda, senão infelizmente vamos ter que ligar o motor novamente. Parece que a estratégia aí do vento deu certo. Nós saímos ali de trás do morro em direção um pouco mais ao alto mar e agora o vento entrou. Então logo que a gente abriu a vela estava em 5, 6 nós de vento, agora estamos com 10, 11, 12 nós de vento. O vento prometido chegou segundo as previsões, estava a previsão de 12 nós. Então tá vindo aqui num ângulo de 50, 60 graus por boreste. E agora eu tô tendo que trabalhar bastante aqui no leme. Tá difícil até gravar e trabalhar aqui ao mesmo tempo. Estamos numa velocidade de 6 nós, 6,5 num vento de 11, 12 nós. Então estamos indo muito bem. E agora Itajaí na proa e chegar bem, entrar no canal bem. Depois a gente mostra o canal, que o canal ali pode ser mais tenso porque as ondas estão altas. Vamos ver se o canal tá aberto e se a gente entra bem tranquilão lá. Vai ter que dar bastante motor. Então vamos embora, concentrar aqui na direção para chegar bem e não
não pegar nenhuma rede. Por enquanto, só na saída tinha umas redes, agora caminho liberado. Acho que como tem bastante navio passando em Itajaí, a galera não coloca muita rede. Bom, agora estamos aqui na entrada da barra de Itajaí. As ondas estão bem grandes e agora vamos manobrar aí para entrar e vai ser tenso. Nós íamos tentar entrar na vela e motor, mas o vento deu uma diminuída boa aqui, 4 nós, 3 nós, as velas estavam muito bobas e com essas ondas a gente acredita que a entrada da barra vai estar mais rebuliçada e as velas iam ficar batendo e não ia ter pressão suficiente de vento para manter elas ajudando. Então decidimos optar pelo motor. Primeira vez que a Dri vai entrar aqui na barra de Itajaí, aqui no canal, no comando. A maré tá meio brava, as ondulações, mas acredito que como tá alto o mar aqui, não tá dando toda aquela cavitação que quando a maré tá abaixo, tá enchendo, dá uma cavitação meio louca. Aparentemente não tá assim. Como é que você tá se sentindo aí, Dri? Ok, tô atenta. Tô vendo um mole ali, tô vendo outro mole ali. Tá rebuliçado, mas tá sob controle. Pela carta náutica eu tô atropelando uma boia de boia vermelha do canal do Porto, mas não tem boia vermelha aqui. Então vamos lá, vamos fazer umas imagens aí dessa entrada triunfante do Prósperos com a comandante Adriana. Chegamos! A Adri ainda tá aqui entrando nas balizas aqui para perto da Marina Itajaí. Vamos ficar ancorados ali em frente à Marina Itajaí e vamos ver se a gente tenta descolar em uma cortesia, mas acho difícil. Enfim, agora é acalmar os ânimos, deixar a tensão sair, porque a entrada da barra é sempre tensa, mas foi tranquilo, né, Adri? Tranquilo. Agora estamos saindo aqui, levando umas roupinhas já para lavar. Já que vai pagar, né? Já que vai pagar, vamos usufruir da máquina. Mas vamos lavar as roupas, vamos fazer o check-in, né? Pagar já a diária, provavelmente. E aproveitar aí para lavar o barco e fazer tudo que a gente precisa fazer. Encher o tanque de água, lavar o barco inteirinho, que tá cheio de cocô de passarinho, safados lá de Porto Belo, que cagaram tudo no Prósperos. Agora a gente vai dar uma geral, né? Agora fazendo limpeza no Prósperos, aproveitando a água doce, passando muito desse produtinho aqui que eu esqueci o nome. Sapólio líquido. Passando muito sapólio líquido, água e esfrega, 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 esfrega. Vamos aproveitar essa água e deixar o Prósperos bonitinho pra próximo. Olha que beleza! Já tá pela voltudo aqui. Branquinho, branquinho. Aqui, gente, tava, ó, cagada só, aqui, ó, tá vendo? Fica tudo sujo, mas o João já melhorou bem aqui. Tiramos todas as cracas, tinha um monte de barro. Lavamos também a caixa aqui da âncora, onde estão as nossas defensas. Tudo lavadinho. Já deu uma boa garibada, tinha uns cocôs aqui, mas já foram tirados. Ó, tá tudo lindinho aqui. João tá um belo faxineiro. Depois vão falar que só o João limpa a casa também. Eu também limpo, mas aqui hoje eu tô meio doentinha, então ele tá fazendo às vezes. Né, JP? É. É assim, gente, pra lavar o barco. Esfrega, esfrega, esfrega. Enxaga, enxaga, enxaga. Enxaga, enxaga, enxaga. Também estamos dando um trato aqui no xodó do Prósperos, que estava precisando de uma limpeza boa. Agora esfregando
mangueirando para deixar ele mais branquinho. Já tá meio surrado, então já tem algumas manchas, mas pelo menos ele vai estar, ó, zero bala para novos desafios. Agora tá explicado o monte de água que tem ali embaixo no nosso poceto. Porque a nossa caixinha coletora aqui, ela não tá funcionando com uma regularidade, porque a gente foi displicente e faz mais de um mês que a gente não limpa essa caixinha. Quando a gente ficou parado no Guarujá, faz mais de um mês não, deve fazer uns 2, porque a gente ficou parado no Guarujá, como a gente não usou, a gente não fez nada nela. Não limpou ela. E aí, o que aconteceu? Juntou uma crosta de gordura corporal que tá impedindo de chegar na bombinha. E na bombinha também ela tá melecada e tá incrustada, então com gordura. E aí o que acontece? Ela não expulsa a água da caixinha coletora. E olha só, olha o nível. Ela está até a boca. Isso não é normal de acontecer. Ela normalmente fica tipo faltando uns 2 dedos aqui para chegar no topo de água, né? E aí agora a gente tem que tirar com a canequinha. E aqui embaixo também tá tudo molhado. Quando eu vim aqui abrir esse paineiro, eu já vi que tava lotado de água. Falei, só pode ser daqui, né? E aí fez todo sentido agora. Porque eu lembro quando eu tava tomando banho, eu até perguntava pro JP se estava funcionando, se a caixa coletora estava ligada, porque ela tá demorando para acionar justamente por causa dessa gordura. Olha, e fedida, porque a gente vacilou, devia ter limpado lá no Guarujá antes de parar. E agora, enfim, agora aprendemos mais uma lição, né? E aí, enquanto a Adri limpa lá dentro, eu estou limpando aqui fora a nossa churrasqueira. Tirando todos os restos de carvão, passando desengordurante, tirando aquelas gordurinhas da grelha, tudo mais. É, gente, trabalho. Aproveitar que estamos na marina aí com água infinita e ó, vamos limpar tudo. Pois é, meus queridos, acabamos de limpar as caixas coletoras, lavar o barco, lavar o botinho e agora... Churrasqueira, que o JP fez. E agora a gente vai tomar um banho para encontrar com a galerinha aqui de Itajaí. Bora que o dia já foi bastante longo. Lembrando-se que tem um apoio-se que a partir de R$6 você pode ajudar a nossa saga desta volta ao mundo.